Fala galera, está começando mais um Chá da Madrinha. Chá da Madrinha. Sempre com café e água com gás. Que delícia. Ai, eu ia passar um gloss aqui, peraí. Vai ficar mais bonita pra vocês do que com essa cara lavada. Como é aquela música da cara lavada? Eu sei, com essa cara lavada. Vamos lá, está começando mais um Chá da Madrinha, esse compromisso comigo e contigo que temos todas as quintas-feiras. E o tema de hoje é como puxar ferro transformou minha relação com a balança. É minha visão sobre a balança, na verdade, né? Digamos assim. Pra quem não sabe a história do Bucinho Suado, ele surge aí de 26 anos de sedentarismo, de uma pessoa que se afastou dos esportes por conta de pressão estética. Sofri minha primeira pressão estética aos 11 anos no balé, quando uma professora disse que eu estava muito gorda pra dançar com o restante da turma. Me traumatizou, me boicotou, enfim, até eu ter um susto de saúde, um grande resumo, né? Um grande susto de saúde, passar muito mal e entender que eu precisava sim me exercitar, que eu precisava me movimentar e tirar o exercício físico do lugar estético e da performance. E aí, quando eu comecei a fazer isso, que foi na pandemia, minha vida e minha relação com o suor de buço, né, que foi um grande deboche ali ao movimento No Pain, No Gain, pra quem lembra do Foco, Força e Fé, que era uma época muito de musa fitness, assim. Inclusive, eu não gosto da palavra fitness até hoje, sabia? E aí, eu fui nessa contrapartida, né? Na época, eu fazia funcional em casa e yoga. Depois eu fui me aventurando em outras atividades. Até que comecei a me exercitar, eu tive uma perda, né, de peso inicialmente por conta também de medicação, porque eu usei medicação em 2020. Vamos, digamos assim, reconstruir essa relação com exercício físico, atividade física. Mas eu entendi uma coisa, quando me aventurei no mundo dos esportes, que eu precisava de força. E não força, foco e fé. Força muscular. Precisava de força muscular mesmo. E só que a academia em si, o ambiente academia, puxar ferro, eu sempre achei uma nojeira. Eu entrava numa academia, parecia que já tava todo mundo assim, ó, super hostil, um cheiro de saco tenebroso e olhares, né, muito ruins, assim, de muito julgamento. Era sempre essa minha sensação. Então eu tinha esse trauma e essa visão da academia. Por mais que todo mundo ao meu redor falasse, tem que criar massa muscular, massa magra, tem que sustentar teu corpo, vai ser bom pra sua velhice, vai ser bom pra tudo na sua vida. E, gente, e não é que é mesmo? Em 2024, eu passei numa nutróloga. Já tinha passado, né, um grande tempo aí. O bucinho já existia. Muitos altos e baixos, idas e vindas aí com relação ao corpo, mas sempre com a atividade física sendo algo constante a partir daí. E aí resolvi ir numa nutróloga que falou, pela primeira vez ela me deu o papo da proteína lá. Lembra o papo da proteína que eu te disse alguns dias atrás? Aí ela me lançou o papo da proteína. Daí eu falei assim... E de fato, assim, existia um déficit na minha alimentação de proteína. Porque eu não ingeria. Eu moro sozinha já faz 15 anos, sei lá, 14 anos. E eu nunca tive o hábito de comprar carnes. E também nunca tive uma grande preocupação com isso, sabe? Era assim, cozinhar vegetais, arrozes e fé. E era isso que me bastava. E aí eu fui nessa médica, ela falou, olha, realmente, sim, a sua massa muscular tá muito baixa. Vamos fazer alguns ajustes aqui, nada estrondoso. Mas eu acho que, de fato, vai ser muito bom você ir à academia. Gente, eu falei, tá bom, então beleza. Vou separar uma verba aqui do meu orçamento e vou na academia. Me matriculei numa academia que me soasse mais agradável, né? Eu tive esse privilégio de poder acessar uma academia que eu gostei, que eu me senti confortável e fui. O primeiro dia, obviamente, que já vieram meter em mim uma bioimpedância no primeiro dia. E já também colocar na minha ficha assim, está aqui porque quer emagrecer. E eu assim, monas,
eu preciso de massa magra, ok, eu entendo que tem uma concentração de gordura visceral alta aqui na minha bioimpedância, que meu pai é cardíaco, eu sei que eu gosto muito de comer gordura da carne, que eu amo tomar uma ceva, tudo isso aqui, ó, eu sei. Mas eu quero ficar forte. Aí, beleza, dei o meu textinho e segui. E, cara, foi tão bom o processo. Por que que foi bom? Porque eu foquei exatamente no que eu tinha pra fazer ali. Então, que era basicamente fazer as séries, né, conforme o personal mandava. E, ponto importante, eu não tinha um personal, né, mas era a equipe da academia. Mas eu gostava de passar sempre com mulheres. Porque a primeira vez que eu passei com homem. Isso faz muita diferença, né? Eu passei com homem. Da segunda vez que eu fui fazer minha avaliação física e tal, eu fiz com uma mulher. E foi tão melhor. Foi tão melhor. E desde então eu só fazia com ela lá na academia. E me deu um gás muito grande. Fazer as séries, sentir, formar musculatura. Eu nunca tive força no braço, sabe? Só quando tem braço. Tanto que eu tenho direto aqueles sonhos que você dá soco no ar. Isso não acontece nada. E você acorda fraca, me sentia muito fraca, me sentia assim o dia inteiro. Hoje em dia, eu sinto que eu tenho músculo, sabe? Que eu tenho músculo me sustentando. E como, né, eu chego na relação com a balança, por si só. Você, quando começa a malhar, eu pelo menos, né? Comecei a entender melhor das proporções ali corporais. E que músculo tem peso. A água tem peso, tipo, não tô falando pra ficar paranoica nessas porra de bioimpedância, sabe? Mas eu sempre, quando eu tive anorexia, eu tinha uma noia muito grande com balança, de me pesar todos os dias e sempre me preocupar que esse peso diminuísse constantemente. E não me alimentava, enfim. Era uma relação muito doente com a balança. E eu não acho que ela esteja 100% hoje não, tá? Mas depois que eu comecei a malhar, eu entendi as outras coisas, né? Que não é porque você ganhou peso que necessariamente você ganhou massa gordurosa, tipo massa de gordura ou massa visceral, ou a gordura visceral. Que é considerada ali que o excesso, né, até o nível dela, ali, dependendo do seu biotipo, não é legal e tal. Mas não era isso, saca? E aí eu fui ficando mais em paz. Mais em paz com a balança. Mais em paz com o meu corpo, mais em paz com a minha alimentação. Criar uma rotina de musculação e de fortalecimento da minha musculatura me trouxe muita paz com relação à distorção de imagem e também a essa relação com a balança. Muito louco, né? E aí, te trago um ponto que foi falado no último bate-papo que a gente teve do Clube Bucinho Suado com a doutora Sophie Deran. Ela já abriu o bate-papo falando uma coisa muito massa, assim, que eu quero fazer um link aqui, ó. Que essa melhoria dessa relação com a balança, com o meu corpo, também me trouxe paz na hora de comer à mesa e na hora de existir socialmente, digamos assim. E quando a gente fez o bate-papo na semana passada, a Sophie trouxe uma fala que na verdade não é dela, não é minha, é da OMS. Quem disse isso não fui eu, não foi a doutora Sophie, foi simplesmente a Organização Mundial de Saúde, tá bom? E se refere a um conceito que eu sempre tento bater na tecla aqui e que eu sempre acreditei ser verdade sem saber que era o conceito da OMS. Mas olha isso, vou ler pra vocês. Saúde é definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas ausência de doenças ou enfermidades. Meu Deus do céu. Este lacre que a OMS nos dá diz tanto sobre o conceito do que eu penso ali do bucinho suado e do que eu sinto na minha vida a partir do momento em que eu tento equilibrar todas essas coisas, principalmente a questão social, a questão do prazer, que é algo que a gente vem falando aqui nos últimos episódios, do quanto isso é um pilar fortíssimo pra gente estar bem. Não adianta você ficar obcecada, Mariah Carey, nas coisas. Porque quando você fica muito obcecada do tipo, cara, eu tenho que malhar todo dia, daí eu não posso comer X de carboidrato, daí eu não posso comer X de gordura, daí eu não posso, tipo, comer uma pizza, daí eu não posso
e encontrar uma amiga pra um café e me dar esse prazer, você vai só limando tudo, né? Isso não é saudável. Ó lá, tu vê. Aí tu vem querer dizer que tu é saudável. Que tu é saudável porque tu fica aí... Não, sério. Em que mundo ser saudável é você passar horas do seu dia pesando a tua comida, pesando o seu corpo, se preocupando com o que você vai ou não vai comer em momentos de relaxar, de socializar com seus amigos, ou ficar pensando em quanto de massa muscular tu vai ganhar ou não num treino, ou ficar, sabe? Isso é saudável? Será mesmo? Por isso também tem muitas questões quando a gente bota essas metas, assim, de competição, assim. Ai, quantas vezes tu foi na academia? Tem que malhar 5 vezes por semana, tem que malhar 7... Tem que nada. Desde quando isso é saudável? Saudável, como diria a Anitta, em equilíbrio, é o caminho do meio. Gente, tem que encontrar a porra do caminho do meio. Eu também não encontrei ainda, mas eu tô tentando. Mas eis que, voltando à balança, balança não mede saúde de merda nenhuma. Olha que loucura. Tipo, beleza, a balança pode aí, ela pode pesar uma água, um grão, um bolo fecal, um músculo. Ai, gente. Ai, rolou o ET lá no interior que se comunicou com o menino, com a nossa gay agropecuária. Será que eles estão tentando comigo? Eu não quero falar com ninguém. Credo. Mas enfim, né? A balança, quando se trata aí do corpo humano, tá pesando tudo, teu cocô, teu xixi, teu músculo, a gordura que é importante também, e está tudo ali no mesmo saco, no mesmo... Então um número não te diz merda nenhuma. Eu sei que parece óbvio, né, falar isso, mas eu tô repetindo porque eu acho que as pessoas esqueceram. Ah, e digo mais, gente, tem mais um lance sobre a balança. Se você é uma pessoa que menstrua, a balança também muda muito, dependendo da fase do seu corpo, do ciclo menstrual, do hormônio, retenção de líquido, porra. E aí ela só vai te jogar uma porra de um número e fuder o teu psicológico pra todo sempre, quando você só está ali preparando o seu corpo pra menstruar. Olha que injustiça. E aí, voltando também um pouco sobre o papo com a doutora Sophie Deran, sobre a dopamina no cérebro, né? A gente trabalha também quando começa a levantar cada vez mais carga ou ficar cada vez mais forte, outro sistema de recompensa no seu cérebro, né, de dopamina. Então isso é muito legal e foi outra conquista que eu percebi através da academia, que ao invés de ficar focando, né, na restrição, eu ficava no ganho, do tipo, tá, então quanto mais forte, mais peso eu carrego. Isn't that magic? Então é uma liberação de dopamina por uma coisa legal, olha que legal. Mas é isso, eu queria trazer esse ponto pra cá, porque ele realmente foi muito transformador na minha vida, e é algo que eu não abro mão mais. Por mais que não exista uma cobrança ali comigo mesma, existe um comprometimento de, tá, eu sei que isso aqui me faz bem, então, o que eu consigo dentro da minha rotina, né, de trabalho e das minhas demandas, o que é possível pra mim é fazer de 2 a 3 vezes no semana musculação. De 2 a 3 vezes na semana, fazer a musculação e ali eu já engreno um cardio porque eu sou preguiçosa pra ir voltar várias vezes. Então, já faço. Com preguiça, faço. E nesse lugar de compromisso e não de meta e de competição ou de uma projeção, sabe? Assim, é mais um compromisso com a minha saúde e que eu coloquei na minha cabeça, que eu reorganizei o sistema de recompensa. Então, o sistema de recompensa pra mim é ficar forte. De fato, também, a saúde mental não tem pra ninguém. Malhar pra não ficar totoca das ideias, assim, é a maior verdade já dita por um ser humano, a louca. Mas, de fato, é muito real. E também melhorar essa relação com a balança. Desde que eu comecei a malhar, cara, eu não tenho mais balança em casa. Inclusive, a Lela Brandão, a primeira vez que ela foi na minha casa, tinha no meu quarto uma balança, assim. Aí ela olhou pra aquilo e falou assim, mulher, por que você tem isso aqui, pelo amor de Deus? E eu fiquei tipo, pra eu ficar paranoica,
pra eu ficar contando gramas, pesando tudo, E de fato era isso, né? E hoje em dia eu não faço mais isso. Eu sei que o meu corpo consegue navegar. Ele navega entre uma vida social que eu não me privo. Ele navega entre sentir prazer nas comidas, nas bebidas que eu gosto. Ele navega também entre me exercitar de um jeito que é confortável pra mim e que eu sei que eu vou ali durante a semana fazer o que é possível pra mim. Então, a academia me trouxe muito essa clareza. Me trouxe essa clareza e me trouxe essa paz. Eu tô te trazendo aqui um relato meu. Eu acho que isso pode acontecer com as pessoas em outros exercícios, de outras formas. Mas foi muito transformador, assim. Foi muito transformador e também mudou muito minha relação com o ambiente, né, da academia. Foi muito positivo. Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Se a academia é um lugar que você frequenta, como você se sente, se isso bateu pra você aí de algum jeito que você se identificou também. E, ai, gente, e eu eu quero. Eu pensei num quadro de dicas. E aí vai se chamar Dico Chá, porque porque é o chá da madrinha. Estranhamente, estou lendo muito, não só... Estou lendo sobre masculinidade no geral. E aí eu vi uma série que eu gostei muito, do Richard Gere, que é o mesmo de Bebê Rena, que ele é o autor, diretor de Bebê Rena e o ator principal. É Pela Metade, Half Man, chama. E estou lendo o livro do Edward Lewis, O Método, Mudar o Método, onde ele conta sobre a relação dele com a sexualidade dele. É ele contando pro pai dele como ele se via de fora, assim, ao crescer naquele ambiente que ele cresceu, que era um ambiente homofóbico, que era um ambiente que culturalmente talvez não trouxesse brilho nos olhos dele naquela época, não sei, digamos assim. Enfim, a visão dele de mundo crescendo como um homem gay, com uma família mais, digamos assim, conservadora. E é muito bom o livro, o jeito que ele escreve é bem interessante. E aí, eu ontem estava navegando nos streamings da vida e me deparei com Half Man, do Richard Gere. E um monte de gente tá falando super bem, que ele também traz essa visão da masculinidade, onde homens são ensinados, né, a amar os homens, mas de uma forma, às vezes, violenta, punitiva, de não saber colocar pra fora as suas emoções de um jeito saudável, né, digamos assim. E eu tô bem interessada, eu tô no 2º episódio e vou contando pra vocês depois, mas o primeiro episódio já é você já fica chocada. É a história de um cara que foi um cara que ele tá saindo da cadeia e ele vai morar com um menino na adolescência. E os dois vão morar juntos porque a mãe deles estão num relacionamento, só que são, tipo, sei lá, anos 70, assim, 70, 80. Então ainda existia muito preconceito. E esse menino, sofre muita represália na escola, muito bullying. E ele é chamado de Bambi desde a adolescência. E ele é chamado de Bambi porque a mãe dele é divorciada e lésbica. E aí fala sobre essa performance de masculinidade, né? O que é performar uma masculinidade desde lá atrás. Olha. Desde lá atrás até os dias de hoje, né? O que é muito doido. A gente passou por uma evolução tão grande, né? Dos anos 70, estamos em 2026, mas ao mesmo tempo tem, com esse discurso todo, né, desses red pill, de merda, a gente vê os casos, né, de feminicídio aumentando cada vez mais, é desesperador, assim, é horrível. E da onde vem, né, tudo isso? Da onde vem esse ódio tão grande com relação a nós mulheres? Então, acho que assistir essas séries e ler um pouco sobre essa performance do que é masculinidade é muito interessante e acaba trazendo, enfim, um pouco de letramento e um pouco de luz pra quando a gente for
falar e especialmente para os homens, né? Assim, eu espero de verdade que assistam, e que absorvam e que esse cenário mude, né? E um desses começos pode ser através da arte, através da vulnerabilidade, através de demonstrar os seus sentimentos e pararem de nos odiar. Enfim. Então eu deixo essa dica pra vocês. Half Man e Mudar o Método. Edward Lewis. Muitos bons conteúdos. E é isso, vocês gostaram dessas diquinhas? Querem que eu deixe mais dicas e deixe sempre dicas? Eu deixo pra ti, amor. Deixa o que quiseres. Chico, se tu me quiser. Gente, e o povo chamando meu namorado de Chico Moedas? Não gostei. Não gostei. Look. Então, deixa aí nos comentários se você gostou desse episódio. Se você recomenda esse episódio para alguém, né? Mande para alguém. E não esquece de avaliar o nosso podcast, de seguir a gente aqui no Spotify. E um beijo. Até o próximo Chá da Madrinha. Ai, gente! E assinem o Clube Bucinho Suado para fazer parte aí do nosso grupão e ter acesso a bate-papos como a gente fez com a doutora Sophie Deran. Os próximos vão ser com a Priscila Pereira, Clean Girl. É um momentinho ali que a gente tem mais íntimo pra trocar com essas pessoas que são tão maravilhosas, tá bom? Beijo. Até a próxima. O link tá tudo aqui na bio. Tchau!